Então, o pessoal já está gravando, né? Já temos 12 pessoas, 11, né? Comigo 12. Bom dia para todos. Espero que vocês se cuidem. Está entrando mais um aqui, o Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia para todos. Eu vou dar um aviso para vocês. A Polícia Militar, ela está fazendo, né, aqui em Palmas, um teste gratuito de Covid, aquele teste rápido, tá? Eu fiz, tem 2 dias que o meu irmão me avisou, eu fui lá e fiz, o meu deu negativo, graças a Deus. Mas eles estão fazendo aquele teste rápido, tá? Se alguém se interessar ou souber de alguém que quer fazer, tá? Na Praça dos Girassóis, no estacionamento da Catedral, tá? Eles ficam lá de 6h30 até umas 8 horas, eles ficam lá, fazendo esse teste. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Sim. Ah, ok. Então, vamos começar, né? Que nós temos bastante slide hoje. Eu vou fazer 2 exercícios que vai demorar um pouquinho. Então, vamos começando aí. A aula já está sendo gravada e vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para tirar dúvida, para fazer perguntas, viu? Então, vamos. Deixa eu puxar essa outra tela para cá, para ela ficar mais pertinho aqui. Então, vamos ver a segunda lei de Mendel, e herança poligênica e herança monogênica. Então, a herança monogênica é aquela governada por um gene, tá? Um gene. E a herança poligênica é aquela governada por vários genes, tá? Então, nós vamos ver bem explicadinho o que significa essas heranças aqui. Então, a herança monogênica, ela está obedecendo a primeira lei de Mendel, tá? Então, quando a gente cruza, né, quando fazemos um cruzamento de 2 linhas puras, então, quando ela está em homozigose, ela é uma linha pura, tá? Uma linhagem, uma linha pura, tá? É obtida através de autofecundação. Então, ela está em homozigose, ou ela é, então, homozigoto dominante, né, razão, dominante, ou homozigoto recessivo, tá? Então, 2 linhas puras. Então, aqui, nos experimentos de Mendel, né, ele trabalhava com ervilhas. Então, a ervilha de semente amarela e lisa, e ele trabalhava com a semente verde rugosa, tá? Então, ele cruzava, tá? E, no início, para definir a primeira lei de Mendel, ele utilizava só uma característica, né? Por exemplo, a cor da semente ou a cor da flor, tá? Então, ele via que obedecia estatísticas simples, tá? Aquelas proporções de 3:1 em F2. Sabendo que o quê? Quando se cruza 2 linhas puras, em F1, nós vamos ter 100% de indivíduos híbridos, né? Indivíduos heterozigotos, tá? E aí, as análises, ele via que, então, como em F1, todos eram igual ao pai dominante, e que a segregação ocorria só em F2, né, a partir de F2 para frente. Então, aqui o exemplo, né, cruzando homozigoto dominante com homozigoto recessivo, em F1, 100%, né, de sementes amarelas, né, e a proporção do genótipo aqui, PG, proporção genotípica, 100% azão-azim, né, genótipo. E o fenótipo, né, é aquele que a gente vê, aquele que a gente pega, então as sementes, 100% de semente amarela. Já em F2, aí já mudou, né, está segregando. Então, a gente tinha, ó, um homozigoto dominante, né, azão-azão, 2 heterozigotos, então, ó, 2, e um homozigoto recessivo, né? Então, essa proporção do fenótipo era o quê? 75% amarela. Por que 75%? Esses 2 aqui, ó, corresponde à metade, né? Se é só 4, se 2 é heterozigoto, então é metade, 50%. Mais 25% dessa aqui, também que se expressa na cor amarela, então 75% amarela para 25% de semente verde, tá? E a proporção do genótipo aqui. Então, 25% azão-azão, 50% azão-azim, né, heterozigoto ou híbrido, e 20% homozigoto recessivo, tá? Então, nós já vimos isso, eu só estou, né, falando novamente para que vocês, né, gravem isso bem.
para que a gente entre na segunda lei de Mendel, vocês entendendo direitinho a primeira lei de Mendel. Então, a foto, né, então ele cruzava a cor da semente e também a cor da flor, né, então a flor roxa, ele cruzava flor roxa e flor branca, e a branca era recessiva. Em F1, todo mundo tinha a flor roxa, tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto, não, aqui era todo mundo heterozigoto, então todo mundo flor roxa, e aqui em F2, né, após a autofecundação, ele tinha essa proporção de 3:1, né, 3 plantas de flor roxa para uma planta de flor branca, tá? Então, a autofecundação, né, nesse caso aí, ocorria também por cleistogamia, que é uma planta autógama com flor completa, que antes de abrir a flor, ela já está polinizada, tá? Então, esse é o processo chamado de cleistogamia. Então, a primeira lei de Mendel, e aqui, então, nós podemos usar o A, podemos usar o Y. Nesse caso aqui, o Y é Y grande e Y pequeno, né, de yellow, de amarelo, tá? Então, o Y grande, cor amarela, Y pequeno, cor verde, tá? E é o mesmo processo que eu acabei de explicar. Então, ele cruzou, aqui uma linha pura, um pai 1, com um pai 2, nesse caso aqui era tudo lisa, tá vendo? Então, tinha semente lisa também, aí elas tudo lisa, porque ele só estava analisando uma característica, né? Então, em F1, todo mundo amarelo, e aqui tem duas formas de fazer. Então, desse lado esquerdo aqui, com autofecundação, então, a autofecundação, ele só pegar aquela semente e plantar, tá? Que a planta já vai fazer a autofecundação sozinha, né? A flor já vai ser polinizada na própria, né? Cada flor vai gerar uma vagem, né? Então, ele viu que dentro da vagem ela estava segregando aquelas sementes que estavam lá, tá? Na proporção de 3:1, tá? 3/4 amarela para 1/4 verde. Ou então ele podia cruzar com outra verde. Então, o que acontecia quando ele cruzava com a outra verde? Tá? Então, ele cruzava aqui com outra verde novamente. Então, aí ia dar o quê? Tá? Eu vou apagar aqui para fazer de novo. Então, ele pegou um heterozigoto, tá vendo heterozigoto aqui em cima, Y grande e Y pequeno, e cruzou com o Y pequeno e Y pequeno, ou seja, uma F1 aqui, essa aqui, o amarelo aqui, F1, e ele cruzou novamente com outra verde. Então, Yzinho e Y pequeno. Então, vai ficar Y grande e Y pequeno, aqui embaixo vai ficar também a mesma coisa, Y grande, Y pequeno, não ficou grande, não. Y grande, Y pequeno, e aqui, né, então, aqui, Y pequeno, pequeno, 2Y pequeno, aí, ó, quando eu tiro o mouse, ele muda, mas tudo bem, né? Eu vou enganar ele. Pronto, consegui. Y pequeno, Y pequeno. Se eu der o tab, ele pula para maiúsculo. Então, ficou o quê? A proporção mudou. Tá vendo que mudou da autofecundação? Então, na autofecundação deu 1:2:1, né? Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. E aqui, quando ele tornou cruzar com essa asinha, ele viu que a proporção mudou. Por quê? Então, ficou 50%. 50% heterozigoto e 50% homozigoto recessivo. Então, ele viu que mudava, tá? E tudo Mendel anotava, tá? Para fazer as estatísticas. Então, o que acontece? Então, quando ele, né, fez esses ensaios, ele observou que a proporção do fenótipo em F2, se fizer autofecundação, é de 3:1, né? 3 amarela para uma verde. 3 sementes amarelas para a semente verde. Ou 1:2:1, tá? Se ele deixasse fazer autofecundação, tá? Então, seria o quê? Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos, um homozigoto recessivo. Normal ainda da lei de Mendel que eu já mostrei. Então, o que é a primeira lei de Mendel? Primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores, ou seja, que está segregando e que está ligado a só um par de genes, tá? Então, herança monogênica, né? Um par de genes, herança monogênica.
Então, isso significa também que ele está no mesmo cromossomo, tá? Que essa segregação, e que só é um gene, que esse gene, como ele só é um, claro, ele só vai estar em um cromossomo, não tem como ele estar em dois, né? Em um, se ele só é um, então ele está em um cromossomo só, tá? Lei da segregação dos fatores, está segregando. Então a segunda lei, tá? Então, Mendel estudou, né, uma característica de cada vez. Então, primeira lei, herança monogênica, monohibridismo, tá? Ou seja, governada por um gene. E aí ele passou a se preocupar, né? Ele cruzava os fatores, ele viu que aí obedecia a estatísticas diferentes, tá? Aí ele começou a estudar duas características ao mesmo tempo, tá? Então, o que que ele fez? Ele pegou semente amarela lisa e cruzou com semente verde rugosa. E aí veio, né, misturou tudo, e ele viu que estava tendo interações aí, né? Então, como que seriam esses descendentes de semente amarela lisa com semente verde rugosa? Né? E o que que ocorreria com a autofecundação no híbrido F1? Então, vamos ver. Então, ele pegou, né, segunda lei, os pais, semente, então aqui dois genes, VVRR e VVRR, só que minúsculo. Isso aqui é de verde, tá? Então, o V maiúsculo significa amarela, e o Vzinho, verde, tá? Então, a gente vê que pode mudar as letras, não importa as letras. Porque, na verdade, isso são números. Quando a gente trabalha, né, em laboratório, que a gente faz genotipagem e que faz o sequenciamento do genoma, não vai vir letrinhas, vai vir números, tá? Isso vai ser expressado através de números. Então, ele cruzou amarelo com a verde rugosa. Então, em F1 veio o quê? Amarela lisa, tá? Em F1, toda essa amarela lisa, ou seja, então, ele viu, né, o que está acontecendo, tá? Então, o V amarelo, V verde, R liso e Rzinho rugosa. E para que o homozigoto recessivo se expresse, ele precisa estar em dose dupla, tá? Por quê? Porque o homozigoto dominante mascara, né? O alelo dominante mascara a expressão do recessivo no heterozigoto. Então, aqui, para que aparecesse semente verdinha e rugosa, ela precisava de dose dupla, ou seja, 2V, tá vendo? 2V minúsculo e 2R minúsculo de rugoso, para que ela ficasse rugosa. E 2Vzinho para que ela ficasse verde, tá? Porque se tivesse um alelo dominante, iria mascarar a expressão dele, então ele só se expressa em dose dupla, tá? Então, para a gente fazer isso, para cruzar, então, o alelo, né, os dois alelos, ou seja, os dois genes dominantes com os dois genes, né, que eu escrevi aqui, V pequeno, R pequeno, R pequeno, então, como que a gente faz? Então, eu peguei aqui, a gente pega o primeiro, né, a primeira letra, o V, e vou cruzar por baixo, pode ser por baixo, por cima, tanto faz. Então, aqui por baixo, o V grande, R grande, então vai ficar V grande, R grande. Entrando outra pessoa, João Pedro. Bom dia, João Pedro. Então, V grande, R grande. Aí eu vou pegar de novo, V grande, R grande. Agora eu vou pegar o outro V, com os outros dois. Então, V grande, R grande, V grande, R grande. Então, tá vendo que todo mundo vai ficar V grande, R grande? E aqui, se eu cruzar de cá, todo mundo vai ficar V pequeno, R pequeno. E aqui V pequeno, R pequeno, tá? Então, se eu passasse isso aqui, que essa linha que eu desenhei, tirei foto e joguei aqui, né? Porque não tem quadro para eu explicar. Então, todo mundo vai ficar. Então, quando eu for cruzar lá no quadro de Punnett, vai ficar V, R, maiúsculo, né? E aqui V pequeno, R pequeno, tá? Só para explicar como que ocorre, tá? Então, vocês treinem fazer isso aí, para saber jogar no quadro de Punnett, tá? Porque na prova não vou dar o quadro de Punnett preenchido, não. Então, ficou o quê? Então, aqui, ó, ficou VR, tá vendo? Ficou VR para todo mundo. Eu já tinha até colocado aqui VR, e aqui VR, tudo minúsculo, tá? Poderia inverter também, poderia o V maiúsculo vir em cima e o VR vir embaixo, porque o resultado vai dar o mesmo, tá? Não importa onde vocês colocam, se põe na linha ou na coluna, não importa. Então, vamos cruzar. Então, a letra maiúscula vem sempre primeiro, tá? O dominante sempre primeiro. Então, vai ficar V grande,
E o V pequeno daqui, né, da linha. Então, V pequeno, V grande, V pequeno, e o R grande, R pequeno. Então, vai ficar assim, tá? E no próximo, vai ficar a mesma coisa, não é aqui? Todo mundo aqui não é V maiúsculo, aqui todo mundo não é V minúsculo, então vai ficar a mesma coisa, vai ficar V, R, tá? Então, eu posso pegar isso aqui e só copiar e colar, né? Porque todo mundo será o quê? Heterozigoto em F1, não é isso? Todo mundo será heterozigoto em F1. Deixa eu copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai. Depois, hein? Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. Então, eu poderia colar para todo mundo, tá? Então, em F1, né, geração F1, todo mundo é heterozigoto. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Mas, o que ia significar? Todo mundo que amarelo, liso. Por que amarelo liso? Porque o V de amarelo mascara o Vzinho e o R liso mascara o rugoso, tá? Então, todo mundo se expressou em F1 as sementes amarela lisa. Então, vamos seguir em frente. Então, aqui, né, ele só respondido, todo mundo, né, 100% amarelo liso, tá? A tabelinha preenchida. E vamos para o próximo. O que é o próximo? É pegar o híbrido lá de dentro, que era um V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, tá? Então, como que isso vai ficar? Vocês prestem atenção nesse slide aqui, que ele é importante, depois vocês façam ele aí em casa, tá? Então, vamos cruzar. Então, o V grande com R grande, né, eu vou escrever aqui, vai ficar VR, tá? Tô pondo aqui. O próximo, o mesmo V grande, vai ficar V grande, R pequeno, tá vendo? Não tô pegando ele por baixo aqui, V grande, esse R pequeno. Eu tô cruzando os dois alelos, o do V e do R. Então, aqui vai ficar V grande, R pequeno. Agora, eu vou pegar por cima. Vzinho, então, os outros dois, tudo vai começar com V pequeno, não vai? Porque eu tô cruzando por cima agora. Então, vai ficar V pequeno, R grande, depois V pequeno, R pequeno. Então, vai ficar aqui, V pequeno, R grande, ou ele inverte, mas tudo bem, eu vou enganar ele. Então, vai ficar V pequeno, R grande, eu não posso dar tab, eu só tiro o cursor, isso, foi. Com o V pequeno também, R pequeno, tá? Então, é assim que vai ficar. E no próximo também. Então, eu peguei o V grande, o primeiro V, maiúsculo, tá vendo? Aqui eu coloquei os dois, primeiro V maiúsculo. Aí, no segundo, então, eu peguei V grande, R pequeno, e escrevi aqui. Agora, eu vou pegar o outro V minúsculo, né? V pequeno, R grande, V pequeno, R pequeno. Então, tá escrito aqui. Então, aqui em cima, a mesma coisa, que eu não estou cruzando dois heterozigotos, então, é o mesmo desse aqui, tá? Então, o mesmo que eu pus aqui, eu vou colocar aqui na linha. Então, VR, V grande, R pequeno. Aqui, V pequeno, R grande. Eu não posso dar tab para ele o Word não mudar. E V pequeno, R pequeno. Então, vamos cruzar, gente. Então, vamos todo mundo prestar atenção. Se tiver dúvida, vocês falem. Tá? Então, aqui, eu vou pegar esse V grande e esse V grande, tá? Então, os grandes sempre vêm primeiro, vai ficar V grande, R grande, tá? Um R grande daqui da linha e o outro da coluna. Vamos para o próximo. Então, tem um V grande aqui, um V grande aqui em cima, então, vai ser V grande. E o R, então, esse R daqui, ó, da coluna é maiúsculo, mas esse aqui é minúsculo, então, vai ficar R grande, R pequeno. E o próximo? Então, vai ficar V grande, então, o V grande vem sempre primeiro. V grande, V pequeno, tá? Porque ele tem que ser colocado primeiro. V grande, V pequeno. E R grande. Então, os dois é R grande. R. E aqui embaixo vai ficar V grande. Cadê o V? V grande, V pequeno. R grande, R pequeno. Tá? Vamos para o próximo. V grande. V grande, R pequeno. Esse aqui vai ficar V grande,
R pequeno, R pequeno. Ó, porque esse Rzinho aqui é pequeno e o desse aqui também é pequeno, então vai ficar pequeno. É fácil, pessoal, é só vocês prestar atenção e olhar nas duas, na linha e na coluna, tá? Então, o próximo vai ficar V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Aqui vai ficar V grande, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Tá? Porque tem um R pequeno aqui e um R pequeno aqui. Tá vendo que tem duas aqui? Tá vendo que aqui ela será rugosa? Porque tem dois R, então se repetiu duas vezes, ele vai ser rugoso aqui. Esse aqui, eu também, que eu tô passando o mouse aqui, ó, ele também será rugoso, tá? Será amarelo rugoso. Por que amarelo rugoso? Porque, deixa eu tirar esse trem aqui. Porque esse V aqui, ela será amarelo, porque esse primeiro V, que representa o amarelo, ele é um heterozigoto, então ele vai ser cor amarela. Mas aqui ele se repetiu dose dupla, então ele vai ser amarela rugosa, tá? Agora a gente conta. Então, vamos continuar fazendo. Então, vai ficar V grande, V pequeno, R grande, opa, não ficou grande, R grande, tá? V grande, V pequeno, R grande, R grande. Aqui embaixo vai ficar V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. R grande, R pequeno. Se eu errar aí, vocês me falam. VV, vai ficar V pequeno, V pequeno, R grande, R grande. Essa aqui, essa que eu acabei de fazer, ó, ela vai ser o quê? Verde, tá vendo? Ela vai ser verde. Né, Paulo? Aí, gente, parabéns, o Paulo ligou a câmera. Então, essa aqui, ele se repetiu o V duas vezes, essa última que eu fiz, tá? E ela vai ser lisa, porque ela tem R grande. Então, lisa. Então, ela vai ser verde lisa, tá? Porque o Vzinho, homozigoto, ela se repetiu em dose dupla, então ela vai ser rugosa, tá? Então, o próximo aqui vai ser V pequeno, V pequeno. Ela também será verde, né? E o R grande, R pequeno. R grande, R pequeno. Essa aqui, então, essas duas últimas que eu fiz vai ser verde lisa, tá? Então, vamos embora ver aqui o próximo. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Aqui, V grande, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Essa aqui vai ser V pequeno, R grande, R pequeno. R grande, R pequeno. Aqui vai ser tudo minúsculo, né? Porque eu tenho um minúsculo aqui na coluna, onde eu estou passando o mouse, e aqui na linha também, todo mundo pequeno. Então, vai ficar VVRR, tá? Então, é assim que a gente faz o cruzamento, tá? Observando que a gente tem que fazer, né, esse cruzamento aqui por cima e por baixo, para a gente definir, para jogar aqui na linha e na coluna. Se errar aqui, você erra tudo, tá? Então, vamos ver um respondido, tá? Que eu já tinha respondido. Então, a proporção vai ser o quê? De 9 para 3, para 3 para 1, tá? Então, como era 2 genes, né? Cada gene tem 2 alelos, então, ó, um gene com 2 alelos, o outro gene com 2 alelos. Então, ficou 4 aqui, mais 4 aqui, 16. Então, vocês estão vendo que o quadro, né? Que lá num gene só, era só 4. Aqui são 16, porque é 4 vezes 4, né? Porque nós temos 2 genes, mas cada gene tem 2 alelos, tá? Então, por isso, 16. 16. Então, nós temos 9 amarelo liso. Então, vamos contar. Então, aqui tem 4 amarelo liso, por quê? Porque tem um V grande. Se tiver um V grande, já é amarelo. Se tiver pelo menos um R grande, já vai ser liso, né? Porque ele, mesmo aqui, ó, se aparece um R, ele vai mascarar a expressão do rugoso aqui. Então, o recessivo só se expressa em dose dupla. Então, aqui, nesse local aqui que eu pintei, ó, esse aqui, dentro dessa coluna, esses dois que tem o Rzinho em dose dupla, ele vai ser rugoso, vai ser o quê? Amarelo rugoso, tá? Então, 2 amarelo rugoso e outro aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, outro amarelo rugoso. Então, 3 amarelo rugoso, tá? Que é esse e esses 2 aqui dessa coluna. Para 3 verde liso, 3 verde liso. Então, ó, se aparecer o Vzinho, ele é verde, tá? V em dose dupla, verde o quê? Liso.
tá? Porque tem um R grande que é dominante. Então, esse é liso e esse de baixo é liso, verde liso. Esse aqui também verde liso. Então, 3 verde liso aqui, ó, para um verde rugoso, tá? Então, essa proporção de 9 para 3 para 1, tá? Então, ele viu que mudou totalmente da primeira lei de Mendel, né? Que era 3 para 1 para o fenótipo. Então, o fenótipo desse aqui é 9 para 3 para 1, tá? Segunda lei de Mendel. Então, de acordo com isso, que ele propôs a sua segunda lei de Mendel. Então, aqui a quantidade respondido. Eu não entendi para que eu joguei esse slide, que ele é o mesmo do outro. Então, aqui, né, o mesmo, que né, a gente tem o quadro das sementes. Então, 9 sementes amarela lisa, ó, aqui, e mais essas duas, tá? Então, 9. Para 3, amarela rugosa, né? Que o rugoso apareceu do R pequeno, tá vendo? Ele se repetiu 2 vezes. Para 3, verde, lisa, né? Por que lisa? Porque apareceu o R maiúsculo, ó. Em dose dupla ou simples, não importa, né? Porque ele é dominante. Para 1, então, apenas um verde rugoso. Então, lembrando-se que para que o homozigoto se expresse, ele precisa estar em dose dupla, tá? Então, dose dupla de cor, né? Vezinho, vezinho. Então, aí ele se expressou o verde. E a rugosidade, o Rzinho, 2 vezes. Então, sempre dose dupla para que o homozigoto recessivo se expresse. Ok, pessoal? Até agora? Eu vou fazer outro exercício que vocês vão entender como jogar essa tabela direitinho, tá bom? Só uma explicação não dá para... Tem pessoas que pegam, mas tem pessoas que têm mais dificuldade, mas é normal, tá? Eu vou fazer outro exercício mostrando isso. Então, o que é a segunda lei de Mendel? Então, primeiro ele estudou o monohibridismo, né, que era uma característica só, um gene só, e depois ele passou, né, a estudar as 2 características juntas. Então, o que acontecia, né, após ele cruzar o híbrido F1? Então, eu acho que tem gente perguntando no chat, né, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá não. Se vocês tiverem dúvida, vocês liguem o microfone aí e fala, gente. Então, ao analisar cruzamentos que envolviam 2 características, ou seja, duplo heterozigoto, ou então dihíbrido, tá? A gente pode chamar os 2 nomes, duplo heterozigoto, né? Ou então dihíbrido, ou dihibridismo, então de 2, tá? A gente pode falar os 2 nomes, que os 2 são corretos. Então, dihíbrido ou duplo heterozigoto 2 vezes, né? Então, ele descobriu, né, a outra lei, mais uma lei na genética. Então, a segunda lei é a lei da segregação independente ou a lei da recombinação, tá? Então, o que significa isso? Lei da segregação independente significa que esses alelos estão interagindo de forma independente um do outro e que eles estão em cromossomos diferentes. Tá? Não está no mesmo, porque a primeira lei de Mendel, ela é a lei da ligação, tá? Eu vou até colocar aqui ligação, que eu acho que eu não coloquei. Um par de genes, e nós vamos ver isso aqui através de ligação. Deixa eu colocar aí. Ligação, tá? Tanto que a gente pode estudar essa ligação nos livros a gente encontra ligação também, ou seja, que os genes estão ligados. Deixa eu mudar essa letra aqui para outra cor de letra. Deixa eu jogar um vermelho nela, tá? Então, ligação, tá? Então, ligação que o gene está ligado e que ele está no mesmo cromossomo. Já a segunda lei de Mendel, né? Não. A segunda lei de Mendel, os genes estão segregando de forma independente, tá? Ou seja, eles não estão ligados. Se ele tivesse ligado, estaria juntinho no mesmo cromossomo, mas não, em segregação independente, está segregando de forma independente, um independente do outro, e ele está em cromossomo diferente, tá? Por isso que deu aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, ou lei da recombinação. Então, vamos lá. Então, essas experiências dele, né? Então, ele cruzou semente amarela de superfície lisa com sementes verdes de superfície rugosa, né? E deu aquilo que nós já mostramos, tá? Em F1, todo mundo amarelo liso,
E em F2, a proporção 9 para 3 para 3 para 1, tá? Para dar os 16, que contando tudo vai dar 16. Então, a segunda lei dele, ele viu que a segregação estava acontecendo de forma independente, né? E que os genes estavam em cromossomo diferente, só que ele não tinha essa noção, ele não sabia o que era gene, não sabia o que era cromossomo. Mas ele viu que aquela estatística estava, né, obedecendo regras diferentes da primeira lei. Então, duas características ao mesmo tempo, os genes em cromossomos diferentes, só que ele ainda não sabia, isso que nós sabemos agora, tá? E então, isso definiu o duplo heterozigoto, tá? Era 2 genes. Então, uma linha pura aqui, com 2 genes, cruzado com uma linha pura aqui, recessiva, outro, né, mais 2 genes diferentes. Então, em F1, um duplo heterozigoto aqui, né? V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, tá? Em F2 aconteceu o quê? Então, quando ele cruzou esse heterozigoto aqui, ó, esse aqui, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, do F1, que era um F1, ele obteve o quê? A proporção de 9 para 3 para 3 para 1, lá na geração F2, tá? Todas as que ele plantava obedecia essa proporção, que ele contava a semente. Então, ele plantava aquela planta, né? Uma semente originou a planta, então ele colhia todas as sementes daquela planta e ele contava, tá? E aí ele fazia, né, as contas, aí ele via que estava obedecendo essa regra de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Ele contava todas as sementes, tá? Ele colhia separadamente de cada planta e contava. Aí, numa mesma planta, tinha sementes, né? Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa, tá? Só que verde rugosa era o quê? A proporção só de 1 em 16. Então, aí que ele viu, então, que a recombinação dos fenótipos paternos e maternos permitiu a Mendel concluir que, né? A herança da cor era independente da herança da superfície da semente, ou seja, da rugosidade da semente. Então, os filhos resultantes da autofecundação, né, de hibridismo, então, desse duplo heterozigoto, serão as possíveis combinações entre 4 tipos de gametas. Então, ele já viu que, né, que tinha os gametas ali sexuais funcionando e interagindo de forma independente para que ocorresse aquilo. Então, esses gametas são o quê? Os alelos, tá? Então, 4 alelos diferentes para esse tipo de segregação, tá? Então, segundo a lei de Mendel, lei da recombinação ou lei da segregação independente. Então, o que que acontece? Então, em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, então, na verdade, não acontece só com 2, acontece com 3, com 4, com 5, com 6, com vários genes para dar, por exemplo, a produtividade de uma planta. Então, aquela produção nós vamos estar trabalhando com a característica quantitativa, então, vários genes, tá? A resistência, por exemplo, resistência à doença, nós temos 2 tipos de resistência, a monogênica e a poligênica, tá? Então, monogênica, a resistência vertical, ela é governada por um gene de grande efeito, tá? Um gene grande que dá uma resistência, mas que essa resistência também pode ser quebrada com facilidade. Já a resistência horizontal, que toda planta tem, ela é governada por vários genes de pequeno efeito que junto dá um grande efeito. Tá? Então, nós temos, no caso, então, para vocês entenderem o que significa horizontal e vertical, tá? Então, vertical, um gene, horizontal, vários genes, tá? Para dar aquela possível combinação e dar aquele resultado no final. Então, eles se separam, ou seja, durante a meiose, então, eles vão se separar onde? Durante a meiose, né? Eles se separam, segregam de forma independente durante a formação dos gametas, ou seja, na meiose, né? Onde uma célula diploide vai originar, no final da meiose, 4 células haploides, e que elas se recombinam ao acaso, né? Lá na primeira fase da meiose vai ocorrer o crossing over, tá? E vai formar todas as combinações possíveis. Então, esse resumo aqui da primeira lei de Mendel e segunda. Então, primeira lei de Mendel, nós estamos pegando um azão com azão, azinho, e em F1 nós vamos ter todo mundo heterozigoto, né? Híbrido. Então, a proporção fenotípica é de 3 para 1. Já aqui, quando a gente fez, então aqui era só 4 possibilidades, porque só era 2 alelos, vezes 2 dá 4.
Aqui são 4 alelos, que é 2 de um gene e 2 do outro. Então, deu 4, com mais 4, né, que cruzou 4 vezes 4, deu 16. Se fosse 3 genes, cada vez aumentando mais. Então, a proporção é 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, essa proporção fenotípica, se eu perguntar na prova para vocês, qual a proporção fenotípica esperada para a primeira lei de Mendel? É 3 para 1. A proporção fenotípica esperada para a segunda lei de Mendel? 9 para 3 para 1, tá? Então, o que está ocorrendo aqui na segunda lei de Mendel? Então, a herança poligênica, ou seja, mais de um gene, né, nessa herança, ocorre quando vários pares de genes interagem para determinar uma característica, né, cada uma com efeito aditivo. Então, esses alelos vão estar depositando de forma aditiva o seu percentual, tá? Ali para se expressar lá no fenótipo, tá? Então, graças a esse tipo de interação, existe uma grande variedade de fenótipos e genótipos. Então, isso é mostrado em nós, por exemplo, né? Entre a cor branca e a cor negra de pele, existem tons intermediários que vai formar os nossos fenótipos diferentes, né? Os morenos, os pardos, as quantidades de cores intermediárias que tem ali. Então, governada por mais de um gene, tá, gente? E, então, isso ocorre, né, nas plantas, nos animais, né, nos seres humanos, essa interação da segunda lei de Mendel, tá? Então, a interação desses fenótipos com o meio ambiente aumenta ainda mais essa variação, tá? Então, o meio ambiente também influencia nesse fenótipo, tá? Porque a expressão do fenótipo, então, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, por exemplo, o fenótipo, né, na cor da pele, na altura das pessoas, tá? Uma pessoa que faz mais exercício físico, faz basquete, sei lá o que, ela vai, né, tende a crescer um pouquinho mais, né? Porque aquele ambiente que ele está exposto vai influenciar o seu fenótipo. Tá? Então, aqui o resumo da segunda lei de Mendel. Então, lei da segregação independente, ela é governada por vários pares de genes, né? Pode ser 2, 3, 4, 5, 10, alguns pares de genes, e com esse efeito aditivo. Então, esses genes estão cada um adicionando um percentual para a formação desse fenótipo, tá? Então, a herança é poligênica, tá? Herança poligênica. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Mas não é difícil, tá, gente? Isso aqui é uma nova forma de entender essa análise de ligação. Como que está ocorrendo essa análise de ligação? Ou seja, a análise de ligação é quando está ocorrendo o quê? A meiose. Porque tudo, né, acho que foi a terceira aula que eu dei para vocês que nós falamos sobre meiose, né? Dos indivíduos, então a meiose ocorre nos indivíduos diploides, né? Com 2 pares de alelos, com 2 alelos. Então, durante a meiose. Então, pode ocorrer o quê? A primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel, não pode? Então, na primeira lei de Mendel, vai ocorrer lá no crossing over, na primeira fase da meiose, com os genes ligados, ou seja, genes ligados no mesmo cromossomo, né? Então, vai ocorrer na metáfase 1, onde ocorre o pareamento dos cromossomos e onde eles trocam, as cromátides trocam pedaços entre si, tá? Então, eu estou aqui, ó, nesse azulzinho ainda, explicando isso. Então, a gente vê isso em testes estatísticos de máxima verossimilhança, ou seja, quanto que é semelhante? E mede através da frequência de recombinação, como que esses alelos estão se recombinando, tá? Se essa frequência está sendo máxima ou mínima. Então, nós vamos ver os parentais, então, os pais, né? Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Então, em F1, nós vamos ter a proporção de todo mundo, ou seja, 100% azão-azim, né? Híbrido. E, então, recombinantes, F1, quando a gente cruza, né, o F1, ou seja, 2 híbridos, para formar a geração F2, então, na geração F2, a segregação do fenotipo que está acontecendo na proporção 3 para 1, tá? Então, 3 para 1, primeira lei de Mendel, tá? E já na F2, ou na segunda lei de Mendel, a segregação fenotípica, que o último quadradinho, é 9 para 3 para 1 em F2. Então, como que isso se dá? Então, distribuição independente, né? A frequência de recombinação, se a gente fizer análise estatística, vai dar igual a 50%, vai dar metade, metade. Significa que os genes não estão ligados. O teste que a gente verifica essa proporção, e eles estão em cromossomo diferente também,
tá? Então, eles não estão ligados, ou seja, eles estão em cromossomo diferente. Ou eles podem estar no mesmo, pessoal, tá? Essa distribuição independente, que ela pode ocorrer no mesmo cromossomo, mas desde que um gene esteja longe do outro, tá? Os cromossomos não têm o braço superior, inferior, e tem, em um cromossomo pode ter muitos genes, ó, 1.000, 2.000, 3.000 genes em um cromossomo só. Então, ele pode estar no mesmo, desde que ele esteja longe. E a gente trabalha o teste, para fazer isso, é o teste do Q quadrado, tá? Que existe análises estatísticas própria para genética que a gente detecta isso, tá? Que a gente joga os dados do computador e roda, e a gente já tem os resultados. Então, só para vocês, né, ter uma noção mais amplificada disso. Então, nós tínhamos os parentais, né, os pais, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, né, com 2 alelos cada um. Então, lá no F1, nós tivemos o quê? O dihíbrido, ou duplo heterozigoto. Aí, se eu pegar 2 dihíbrido e cruzar entre si, o que vai acontecer? Vai ter essa segregação, né, 2 híbridos aqui, que vai ter a segregação 9 para 3 para 3 para 1, ok? Então, primeira lei, segunda lei de Mendel, tá? Vendo que tudo vai ocorrer durante a meiose, tá? Que pode acontecer uma lei ou a segunda lei. Vamos mais um pouquinho. É o mesmo daquele. O que eu pus? Eu pus um quadradinho amarelo aqui em cima e um amarelinho aqui embaixo. Então, aqui para a primeira lei de Mendel, nós vamos estar trabalhando com alelos dominantes e alelos recessivos, ok? Né? Normal, dominante e recessivo. Aqui, ó, dominante, azão, recessivo, azinho, azinho. Simplesinho, né, gente? Na segunda lei de Mendel, as coisas complicam. Complica por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com dominância, com codominância, com sobredominância, com herança sexual e com alterações cromossômicas. Então, isso é coisa da P2, tá bom? Então, essa aula de hoje é a última, tá? Então, só vou cobrar de vocês até, né, igual eu dei hoje, igual o exercício que eu estou dando hoje. Essas mais complicações aqui vai ficar para P2, tá? Mas é fácil, não é difícil não, tá? Mas vai dar... Quando a gente vê tudo isso aqui, vocês vão ver, né, o leque da genética que se abre, tá? Então, complexo que é o nosso código genético e esse entendimento do que ocorre, né, através da interação desses genes, tá, gente? No genótipo e no fenótipo, tá? Então, vamos entender mais essa análise de ligação, né? Ligação de quem, né? Dos cromossomos, tá? Como que eles estão se ligando lá durante a meiose. Então, eles vão segregar, se eles estiver ocorrendo a ligação, então, ligação no mesmo cromossomo, ok? Herança monogênica, e se essa frequência de recombinação, como que está ocorrendo. Então, o que é um gene ligado? Né? O gene ligado é aquele que ele está no mesmo cromossomo. Então, ok, gene 1, gene 2, tá vendo? No mesmo cromossomo, e um pertinho do outro. Então, o gene ligado, né? Do inglês, linked, quer dizer, ligado. Significa um gene só, primeira lei de Mendel, né? Ligado, ou seja, junto. E o gene não ligado, então, not linked, então, não ligado. Então, aqui, ó, um gene, aqui, ó, o gene 2 está aqui nesse cromossomo, e o gene 1 está aqui no outro cromossomo, tá vendo? Então, aí, vai dar aquela segregação independente. Por quê? Porque está em cromossomo diferente. Então, aqui está exemplificado, né, um gene aqui no braço de cima de um cromossomo e outro no braço de baixo do outro cromossomo, tá? Então, não ligado, vai dar a característica independente da segunda lei de Mendel. E aqui, eu não falei para vocês que pode acontecer no mesmo, mas desde que longe, então, o gene 1 está aqui, tá? Perto do centrômero, e o gene 2 está lá embaixo no cromossomos. Então, entre o gene 1 e o gene 2, pode ter vários genes aqui, tá? Então, ele pode estar no mesmo cromossomo, sim, desde que ele esteja longe, tá? O exemplo do cromossomo humano, né? Nós não temos entre 35 e 40 mil genes, então, nós só temos 22 pares de genes e mais um sexual, então, nós temos muitos mil genes em um cromossomo só. Então, entre um gene aqui e outro aqui, tem muitos genes aqui no meio, tá? Então, cromossomo diferente, genes não ligados. Então, significa segregação independente, tá? Isso aqui vai obedecer o quê? Segunda lei de Mendel.
tá? Então, esses dois aqui, segunda lei de Mendel. Esse primeiro aqui que está ligado, primeira lei de Mendel, tá? Dúvida, pessoal? Ou tá ok? Posso seguir em frente? Tranquilo por enquanto, professor. Beleza. Não dá me complicar mais, não. É tudo. E depois vocês podem assistir a aula novamente, então tudo bem. Então, vamos entender aqui a ligação e o crossing over, né? Que tudo acontece lá. Então, nós temos, né, um cromossomo 1, por exemplo, aqui, na cor amarela e laranja, que durante a meiose ele não vai duplicar o seu material genético, então a primeira coisa é duplicar o material genético, e aí vai ocorrer o crossing over, né, lá na prófise 1. Então, ele vai trocar pedaços entre si das cromátides. Então, aqui trocou. Então, ó, esse bracinho de cima aqui está amarelo e laranja. Esse de baixo aqui está laranja e amarelo. Então, tá vendo que ficou 4 bracinhos diferentes? Então, isso é o crossing over. Isso gera o quê? A variabilidade genética, tá? Então, é através do cruzamento sexual que se gera a variabilidade genética, tá? Que na reprodução assexuada, então, não gera variabilidade na assexuada, tá? Então, é durante a meiose que gera a variabilidade genética. Então, uma célula, né, diploide, sempre diploide, né, para fazer a meiose. No final da meiose, ela gerou a variabilidade e ela gerou o quê? 4 células haploides, tá? Então, mostrando aqui, ó, variabilidade, tá? Variabilidade. Então, nesse caso aqui, tem variabilidade nas 4, né? Se misturou esses alelos, tá? E pode até gerar alelos novos, tá bom, gente? Pode gerar novos alelos também. Então, aqui, variabilidade genética. Então, aqui, ó, o exemplo dos espermatozoides. Então, isso acontece na célula masculina e na feminina também, tá? Então, isso durante a reprodução sexuada. Vamos ver esse aqui. Então, gene ligado, tá? Primeira lei de Mendel. Então, o que nós temos? 2 cromossomos, cada um com 2 alelos. Então, esse alelo aqui tem o 3A, o 4A, o 3B e o 4B. Então, ocorreu isso aqui, essa variabilidade. Então, ó, como que ficou eles aqui? 3B, 4B, que obedeceu o mesmo, 3B, 4B, 3A, 4A, então está obedecendo a mesma ordem aqui, 3B, 4B, 3A, 4A. Então, está no mesmo gene, então eles estão ligados, está no mesmo cromossomo. Mas vamos ver esse aqui não ligado, que eu circulei para esse quadro azul aqui. Então, a gente tinha 1A, 2A, 1B, 2B. Então, ocorreu o crossing over aqui, as cromátides trocou pedaços entre si e gerou variabilidade. Então, como que está essa variabilidade? Nesses 2 primeiro não teve variabilidade, porque ele ficou 1A, 2A, tá igualzinho à célula mãe aqui, e 1A, 2A de novo, tá? Igualzinho essa primeira. Já nesse outro aqui, teve, né, teve essa variabilidade, os genes não estão ligados. Ele ficou 1B, 2A, então 1B, ele pegou desse aqui, ó, 1B não tá nesse? E esse outro 2A, ele pegou esse alelo aqui, então ele pegou esse alelo aqui do A e esse alelo aqui que eu tô passando o mouse do B, e gerou isso, tá? Então, ele pegou os alelos de 2 cromossomos diferentes, tá? E esse aqui também, tá? Essa recombinação, essa novo alelo, ou seja, gerou um novo alelo, a combinação de novo alelo. Então, ele pegou 1A, ele pegou esse alelo de cima, que é esse gene de cima, o gene 1A, e ele pegou o gene 2B, tá vendo aqui, eu passando o mouse, o 2B, daqui, tá? Tá vendo que cruzou? Aqueles 2 do último pegou esse, e o outro pegou esse e esse. Então, pegou o alelo do outro cromossomo. Então, por isso que ele vai obedecer a segunda lei de Mendel, tá? Porque ele pegou um pedaço de um cromossomo e um pedaço de outro cromossomo, porque eles trocam pedaços entre si durante a meiose, gerando uma combinação de novo alelo, tá? Que isso é o que eu mostro aqui para vocês, né? Sempre que eu mostro isso aqui é o resultado de uma genotipagem. Genotipagem, a gente está trabalhando com pedaços do genoma, tá? Não é com o genoma inteiro. O genoma inteiro, a gente está fazendo sequenciamento. É a mesma coisa, só que é o genoma inteiro. Genotipagem, a gente está trabalhando com pedaços do genoma.
A gente trabalha no cromossomo que a gente quer. Por exemplo, se eu quero trabalhar só no cromossomo 1, eu posso trabalhar só no cromossomo 1. Se eu quero trabalhar no primeiro braço, eu trabalho no primeiro braço, no braço superior ou no inferior, tá? Então, eu posso trabalhar só o cromossomo 1, por exemplo, na genotipagem. O sequenciamento de genomas, não, é o genoma completo, tá? Daquela espécie. Se for do inseto, é o genoma inteiro daquele inseto que será trabalhado, tá? Então, que a gente vai ter os alelos e que a gente vai estudar isso de onde que está pegando lá nos filhos, tá? Então, isso é uma genotipagem, onde a gente trabalha com os alelos e que não tem letrinhas, né? Tem números, tem picos, tá? Então, aqui era um indivíduo heterozigoto com outro heterozigoto que teve também filhos heterozigotos, que quando é homozigoto, a gente vai ver só um pico, tá? Se os alelos fossem iguais aqui, se um se repetisse aqui, no mesmo no pai e na mãe, poderia gerar um filho homozigoto, né? Pegar um do pai e um da mãe, que seja o mesmo, mas nesse caso aqui não. Isso aqui é a informação 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, era 4 alelos diferentes, tá? Que iria obedecer à segunda lei de Mendel. Então, vamos fazer um exercício. Então, esse exercício dos porquinhos da Índia, tá? Onde tem... ocorre a segregação do tamanho de pelo, tá? Se é pelo longo, pelo curto. Então, nós temos aqui, e da cor da pelagem e o tamanho da pelagem. Então, o M maiúsculo e o heterozigoto aqui, M grande e M pequeno, dá a cor preta. O M pequeno vai dar a cor marrom, tá? Pelo marrom. E o L, né? L de comprimento, então, L grande, ou L grande, L pequeno, vai dar pelo curto. E o L minúsculo, né? L pequeno, vai dar o pelo longo, tá? Então, vamos trabalhar com duas características, a cor e o tamanho do pelo, se é longo ou curto. Então, nesse local aqui, nesse exemplo, eu coloquei o cruzamento de 2 díbrido, ou 2 heterozigotos, né? De preto de pelo curto, tá? Então, tem um aqui, preto de pelo curto, que cruzou com outro preto de pelo curto. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Lá no F1 desses 2 de híbrido. Então, eu coloquei aqui, então, o M, então, não é M grande, M pequeno, L grande, L pequeno, então, eu peguei os dois por baixo. Então, M grande, L grande, que eu vou colocar aqui, ML, tá vendo? Estou escrevendo. Aí o próximo vai ser M grande, L pequeno, tá vendo? Estou pegando por baixo. M grande, L pequeno. Tá aqui, pronto. Agora eu vou pegar por cima. Então, vai ser M pequeno, L grande e M pequeno, L pequeno. Tá? Então, ó, M pequeno, L grande. Não posso dar o tab. M pequeno, L pequeno. Opa, L pequeno, tá? E no outro, a mesma coisa, né? Porque eu cruzei isso com isso também. Então, vai dar a mesma coisa. ML. Aqui, M grande, L pequeno. Aqui, M pequeno, L grande. E aqui, ML, tá? Então, vamos cruzar para ver o que vai acontecer. Então, aqui vai ficar M grande, L grande, L grande. Vou colocar a letra diferente aqui, né? Outra cor, para ficar melhor para ver. Vamos pôr de letra vermelha. Aqui vai ficar M grande, L grande, L pequeno. M grande, M pequeno. Para aí. O meu jardineiro está aí podando a grama, aí está fazendo barulho. E eu fechei a janela. Então, vamos continuar. Então, M grande, M pequeno, L grande. Né? Porque tem um L na coluna e um na linha, tá? Aqui vai ficar M grande, M pequeno. Então, lembrando que o maiúsculo vem sempre primeiro, tá, gente? Então, M, e as duas letras têm que vir junto. Então, M grande, M pequeno, L grande, L pequeno. E o maiúsculo vem sempre primeiro, tá? Nesse aqui, M grande, L grande, L pequeno. Aqui, M grande, L pequeno.
O próximo. M grande, M pequeno, L grande, L pequeno. É só olhar e escrever. Não é muito simples. M grande, M pequeno. E os dois L são pequenos, né? L e L. Opa, contrário, L e L. Nesse aqui, M grande, M pequeno, L grande, L grande, né? Que os dois L são grandes, daqui e esse aqui. Então, todos dois grandes. Nesse aqui, M grande, M pequeno, L grande, L pequeno. Aqui vai ser minúsculo, né? M pequeno, M pequeno e L grande, L grande. Aqui vai ser M pequeno, L grande, L pequeno. Tá acabando, gente. Aqui, M grande, M pequeno, L grande, L pequeno. Aqui, M grande, M pequeno, e os dois L é pequeno, L e L. Esse aqui, M pequeno, L grande, L pequeno. E nesse último, como aqui tudo é minúsculo e esse aqui tudo é minúsculo, então vai ser todos em dose dupla, né? Então vai ser M, M, L, L. Então significa que, então onde duplicou, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser marrom, então o MM não dá a cor marrom, então ele vai ser marrom de pelo longo, tá? Então esse 1 aqui vai ser marrom de pelo longo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, como que preenche o quadro de Punnett, tá? É só observar na linha, na coluna e digitar, tá? Lembrando que a letra maiúscula vem sempre primeiro. Então, vamos ver o resultado, tá? Então, já está preenchido e eu colori eles. Então, deu a mesma proporção lá na segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 1. Então, ficou 9 de 16, preto de pelo curto, tá? Que é esses 4, então 4, esse aqui, ó, 5, esse aqui 6, 7, 8 e esse aqui 9, tá? Para 3, preto de pelo longo, tá vendo? Tanto que o pelo dele é grande, preto de pelo longo, então esse aqui, ó, esse aqui. Então, onde tem o L e L que eu pintei de azul, então onde se duplicou o L de longo, né, em dose dupla, ele vai ter pelo longo. Esse aqui também, pelo longo. E esse aqui, esse M maiúsculo, mascarou a cor do marrom, né? O M que é preto, mascara a cor do marrom. Então, não se expressa marrom. Então, ele vai ser preto de pelo longo. E esse aqui também, ó, que eu tô passando o mouse. Preto de pelo longo, tá? Para 3, marrom de pelo curto. Então, tá vendo esse aqui, marronzinho de pelo curto? Então, o porquinho da Índia é marrom de pelo curto. Então, 3 de 16. Então, o MM dose dupla, né, se expressou na cor marrom. Marrom, mas de pelo curto. E esse aqui, só um, que ficou marrom de pelo comprido. Então, aqui, ó, marrom de pelo comprido. Esse último aqui, 1 de 16. Então, obedeceu a proporção o quê? 9 para 3 para 1. Então, segunda lei de Mendel, tá? Segregação independente. E isso está em cromossomos diferentes. Ok? Legal, né, gente? Então, na prova eu vou misturar alguma coisa aqui para colocar para vocês, tá? E sabendo que vocês têm que fazer esse cruzamento para vocês chegar nisso aqui, para vocês fazerem, tá? Então, vocês façam isso, tá? Que vocês têm que aprender a fazer isso aqui, porque lá na prova eu vou dar, por exemplo, um homozigoto com um heterozigoto, por exemplo, aí vocês têm que saber cruzar para saber colocar aqui, tá? Não importa se coloca aqui ou aqui, não importa, porque o resultado vai ser o cruzamento, né, será o mesmo. Mas então, vocês têm que saber fazer isso. Então, continuando. O que é um caráter? Tá? Então, caráter na genética. Então, é a interação de um gene ou de genes com o ambiente e a herança segue as leis de Mendel. Tá? Então, tudo vai estar seguindo essas leis de Mendel. Então, o que é um caráter monogênico? É a expressão controlada por um par de genes. Então, primeira lei de Mendel, né? Herança monogênica. Então, a herança monogênica está ligada ao caráter monogênico, né? Ou seja, um gene só, tá? E vai obedecer a proporção fenotípica de 3 para 1, né? No fenótipo. E o caráter poligênico?
e a expressão é controlada por muitos genes. Então, isso vai ser, né, um poligene, vai ser uma herança quantitativa, tá? Governada por vários genes, e vai ocorrer a segregação de forma independente, tá? Esse caráter poligênico. Então, a herança. Então, caracteres quantitativos. Então, quantitativo de quantidade, tá? Para vocês nunca esquecerem disso. Então, quantitativo de quantidade. E qualitativo aqui embaixo de qualidade. Então, qualidade, o exemplo da qualidade, a cor da flor, é uma qualidade, tá? Então, quantitativo, controlado por muitos genes. Então, tudo que você puser contar, medir ou pesar, vai obedecer esse quantitativo aqui, né? Que na agronomia nós não pesamos, né? Então, a gente não colhe em toneladas por hectare, em quilos, né? Em quilos, em toneladas. Então, a gente pode contar, medir o tamanho do pé de milho, medir tudo que a gente possa medir e quantificar, vai obedecer esses quantitativos aqui, tá? Então, quilo, metro, centímetro, grama, metro quadrado, etc. Tá? Está obedecendo esses caracteres quantitativos, governado por muitos genes e obedecendo segundo a lei de Mendel, tá? Então, a segregação de um grande número de genes que está segregando e que vai dar a produtividade de uma lavoura, né? Que vai dar aquela produção, se ela está produtiva ou se ela está pouco produtiva. Então, ele vai apresentar uma variação contínua e uma distribuição normal, tá? Porque tem vários genes, tá? Então, exemplo, a produção de grãos, produção de carne, produção de leite, a altura de planta, a altura de gado, né? O peso, né? O peso que a gente colhe em toneladas por hectare, ou, por exemplo, no gado, o peso, né, de carne em arrobas. Então, isso tudo é medido e contado. Então, quantitativo, muitos genes. E a segregação é 9:3 para 3:1, né? Segundo a lei de Mendel. E o qualitativo de qualidade, controlado por um gene só, tá? Então, o exemplo é a cor da flor e a cor da semente. Então, essa é uma característica qualitativa, né? De caráter qualitativo, vai dar característica qualitativa. E a segregação esperada é a 3:1, tá, gente? Se estiver segregando nessa proporção, está obedecendo a primeira lei de Mendel, está no mesmo cromossomo e está obedecendo a primeira lei de Mendel. Então, exemplo aqui de um caractere, de caracteres, né, qualitativo de qualidade. Então, ó, diferentes cores de vagens, né, uma vagem verde, uma madura meia avermelhada com amarelo, essa aqui totalmente amarelo, essa aqui já tem verde com roxo, tá? Ela verde e ela amarela, então duas cores. Um exemplo, as cores dos pimentões, que eu fiz exercício, eu já coloquei um vídeo de exercício, tá, pessoal? Para essa aula não ficar tão grande, eu gravei um vídeo e passei para vocês fazendo o exercício dos pimentões. A cor das flores, né, das rosas, né, caractere qualitativo. A cor das flores das plantas de ervilha que Mendel trabalhava, né, ou na soja, por exemplo, que obedece a mesma da ervilha. Então, flor roxa, homozigoto dominante. Flor branca, homozigoto recessivo. Então, isso é um marcador fenotípico. Então, lá no campo, se ele cruzar lá no campo, se tem flor branca, e o pesquisador, o melhorista, o agrônomo, né, já sabe, isso aqui é um homozigoto recessivo, né? Ele já sabe que é um homozigoto recessivo, porque ele traz a flor branca, tá? Se ele quiser descartar ela, ele já não vai colher a semente dela. Aqui, se expressando, né, no milho, na cor dos grãos do milho, na cor das bagas da uva, né, de formatos diferentes e cores diferentes. Então, esses são caracteres qualitativos. E esses caracteres qualitativos também servem para animais. Então, pelagem de porcos, tá vendo? Essa é uma mãe aqui que era toda branquinha, mas ela foi cruzada com um que não era branquinho, né? Aí, ó, tudo eles, cores diferentes, a cor do gado, a cor das galinhas, a cor aqui, né, não, para todos os animais, tá? Então, o que é a herança genética? O que é uma herança? Então, a herança é o processo que resulta na similaridade biológica entre os progenitores e a descendência, ou seja, entre os pais e os seus filhos, né? Quanto que eles são parecidos, quanto que eles são similares, que alelos que pegou do pai, que alelos que pegou da mãe. Então, isso é a herança genética que nós estudamos, né, na genética. Então, a herança pode ser qualitativa, governada por um par de genes, né?
que é o exemplo, a cor da flor, a rugosidade da semente, a cor da semente, e a herança quantitativa, de caracteres quantitativos ou muitos genes, né? E que esses muitos genes vai sofrer um efeito aditivo. Então, cada um vai depositar um percentual para formar aquele fenótipo, tá? No final. Então, efeito aditivo de cada um dos genes, todos vão adicionar. Então, o exemplo de herança quantitativa é a produtividade, né? Produtividade de qualquer coisa, de grãos, de carne, de todo tipo de produção, tudo que se conseguir pesar, medir ou contar, vai entrar aqui. Então, o crescimento volumétrico, né? A precocidade também está aqui, precocidade de planta, se a planta é precoce ou se ela é tardia, vai estar quantificada por muitos genes. A resistência horizontal também vai entrar aqui. E a genética quantitativa, então, exemplo do milho aqui, né? É aquilo que a gente pode medir por produtividade de grãos, né? Em quilo por hectare, em números de grãos por espiga, também entra aqui, números de espiga por planta e a altura de planta, tá? Então, tudo isso é governado por muitos genes, tá? Tá acabando, pessoal. E herança quantitativa ou poligênica, então, continuando. Então, a herança genética é determinada por 2 ou mais pares de genes, né, com efeito aditivo, que eu já mostrei. Então, o nome quantitativo é porque o fenótipo é determinado pela quantidade de genes expressivos, né, de forma aditiva, que eles estão fazendo, adicionando para que vai se expressar no fenótipo, tá? Por exemplo, o caráter da cor da pele humana, né? Eu já falei para vocês que entre os extremos, pele negra e pele branca, vai ter genes ali no meio diferentes que vai dar os fenótipos intermediários de cor de pele, tá? Então, aqui, então vai obedecer uma variação contínua, tá? Entre uma menininha loirinha, uma menininha, né, com a pele mais escura, e vai ter as morenas no meio, né? E para os meninos a mesma coisa, vai ter os intermediários dos meninos, né, de cor diferente de pele no meio. Então, a herança poligênica, então nós vamos ter esses genes alelos, né, sendo que os dominantes vão ser representados por letra maiúscula, e no caso da pele, ele é representado por quê? Pela quantidade de melanina que é depositada, né, de forma aditiva no nosso fenótipo, tá? Então, vários genes, então, se tem vários genes que vai codificar a melanina, e se a gente receber muito, a gente vai ter a pele mais morena, tá? Se receber menos, vai ter a pele mais branca. Por exemplo, se casa um homem mais moreno com a mulher bem branquinha, por exemplo, ou o contrário também, então vai nascer filhos mais brancos e filhos mais morenos, tá? Toda família tem isso, os mais claros, os mais morenos, normal, e todos são filhos do mesmo pai e mesma mãe. Então, essa herança é poligênica, de vários genes, de efeito aditivo. Então, por isso que não vai ter irmãos da mesma cor igualzinho, né? Pode nascer de olho azul, outro de olho castanho, de pele mais clara, de pele mais escura, tá? Por quê? Porque é herança poligênica, são vários genes com efeito aditivo depositando melanina ali, tá? Então, não existe genes dominante e recessivo, tá? Então, nesse caso de poligênico aqui, de cor de pele, não existe gene dominante nem recessivo. Existe a quantidade que eles estão depositando melanina. Se for, por exemplo, 10 genes, cada 10 genes está depositando uma quantidade de melanina, tá? Que está chegando ali de forma aditiva. Então, não tem dominância nem recessividade aqui, tá? Nesse caso da cor da pele, tá? E para a cor dos olhos também funciona a mesma coisa. Então, os cientistas atribuem 5 categorias de coloração da pele humana, tá? Então, vamos ver como que é isso. Então, 5 categorias de coloração. Então, entre uma moça aqui de pele negra e uma moça de pele clara, existe 3 categorias de morenas aqui no meio, tá? Então, temos a pele negra, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco, tá? Então, são essas proporções aqui. Sendo que o que tem maior é o mulato médio, tá? Ele representa 6 de 16, tá? 6 de 16. O negro, 1 de 16, e o branco, 1 de 16. Então, os tons intermediários são a maioria, tá?
entre, né, no cruzamento de raças de cor branca e de cor negra, o intermediário é o que predomina, tá? Então, herança poligênica, então, variação contínua, então, entre o negro e o branco, existe fenótipos intermediários, então, a característica é por 2 pares de genes alelos, tá? Então, não são só 2, são vários pares alelos, porque é poligênica. Então, é pela produção de grande quantidade de pigmento melanina nas células da pele, tá? Que vai se formar de forma aditiva. Então, não existe dominância nem recessividade, existe a adição de quantidade de melanina que vai chegar ali. E para os olhos, a mesma coisa da pele vai acontecer para os olhos. Então, o fenótipo de olhos. Então, acredita-se, né, que para essa cor da íris do olho, esteja envolvido 4 pares de genes alelos, tá? E que esses 4 pares vai formar as diferentes cores de olhos, tá? Entre o azul, passando pelo cinza, pelo esses amarelo, pelo verde e pelo castanho, até chegar no castanho escuro. Então, o azul claro é a ausência de melanina. E o fenótipo castanho escuro é grande quantidade de melanina que foi depositada na íris dos olhos, tá? Então, a segregação, esse é o último slide, pessoal, vai acabar. Então, a segregação ocorre para um grande número de genes, né, e esses genes são desconhecidos ainda, tá? O ganho da genética, ele dobra a cada ano, mas ainda não se sabe tudo, tá? Então, isso vai controlar um caráter. Cada gene contribui para um valor total fenotípico com uma pequena parcela. Então, cada gene vai adicionar. Então, é interação alélica aditiva, né? E o que acontece com essa herança poligênica, pessoal? Isso aqui que eu coloquei aqui, isso é muito importante, tá? Eu vou até colocar ela de maiúsculo aqui, negrito. Então, ela sofre muito efeito ambiental, tá? Então, a herança poligênica sofre muito efeito ambiental. A herança monogênica, ela sofre pouco efeito ambiental. Um exemplo, uma planta de flor roxa, né? Se a condição ambiental não estiver boa, ela pode ser plantada aqui ou lá na China, ela sempre vai ter flor roxa, tá? Então, ela sofre pouco variação ambiental. Já essa herança quantitativa, ela sofre o efeito ambiental, tá? Então, o melhorista precisa saber disso nas plantas, tá? Aqui, ela sofre muito efeito ambiental, essas características, né, de produção, de produtividade, de altura de planta, de tudo que pode pesar, medir e contar, tá? Precocidade, tudo isso sofre o efeito ambiental. Eu fechei a janela, eu não liguei o ar. Então, calor danado aqui. Então, esses genes vão, esse fenótipo vai vir através desses genes que está depositando, no exemplo da pele, né, depositando melanina, mas da planta está depositando, né, as características daquele gene para formar, por exemplo, a produção, tá? Então, ele vai obedecer essas interações, pode ser aditiva, pode ser de dominância, de sobredominância e de codominância. Então, nós vamos falar nisso nas próximas aulas para P2, tá bom? Esse aqui, eu fiz um vídeo que eu já coloquei lá, eu vou passar agora também pelo WhatsApp, fazendo, parece que 2 exercícios, tá? De lei de Mendel, tá? Então, é o exercício dos pimentões e do... Eu não lembro qual que era. É o pimentão e um outro, tá? São 2 exercícios que eu fiz para vocês, tá? Dúvida, pessoal? Podem abrir e fazer as perguntas. Para mim tá tranquilo, professora. Ficou de boa. Para mim também, tudo tranquilo. Tem um exercício que eu, na hora de fazer ele, eu não sei o que eu aprontei, que eu olhei, eu perguntei uma coisa e respondi outra, e ficou errado, que eu vou desconsiderar ele. Eu vou fazer um vídeo mostrando, explicando ele para vocês, tá? Alguém pediu e eu ainda não fiz, estou devendo isso para vocês, mas não esqueci não, tá bom? Eu vou fazer um vídeo mostrar, fazer um vídeo com exercícios, para que essa aula não fique tão grande, porque senão vocês perdem a motivação de assistir a aula, essa aula for grande demais. Aí eu vou fazer, tá bom? Tá bom, professora.
Aí tem esses exercícios, você vai passar algum na Educa também, professora? Ou é só esse dessa aula? Não, esse é o exercício já respondendo, mas eu já coloquei mais exercícios lá para vocês. Eu vou até verificar, mas eu ainda eu tenho que ver se eu vou colocar mais, porque vai dar, eu não lembro se é 2 ou 3 pontos que eu coloquei, eu acho que é para dar 3 pontos de exercício, né? Eu já vou fechar ele essa semana ou na próxima para fechar a quantidade dos pontos, tá? Dos exercícios e deixar até o dia da prova, tá? Para vocês responderem. Os que eu pus primeiro vai ficar até o mês de março, vence dia 31 de março. Aí os próximos vai ficar até o dia da prova, tá bom? E a prova, pessoal, eu vou fazer a prova, ela não vai ser respondida só num dia só, não. Eu vou deixar na semana lá, tá? Para vocês responderem com calma, tá? E é só uma tentativa. Então, quando vocês tiverem um tempinho bom, vocês começam a falar, hoje eu vou fazer a prova. Aí entra e faz, tá? Mas eu vou deixar ela disponível a semana lá, pelo menos 5 dias, tá? Para vocês fazerem a prova, tá? Eu vou colocar ela antes do dia da prova, ok? Para vocês ficar liberado lá uns dias. Então, tá bom, pessoal. Tenha um bom dia, uma boa semana. Se tiver dúvida, pergunte lá no WhatsApp. Ah, eu vou dar um print aqui para provar a aula aqui. Genética. Pronto, salvou. Então, tá bom, pessoal. Tenha uma boa semana, bons estudos, viu? Se cuide aí com a Covid, porque tem muita gente doente nos hospitais, viu? Se cuidem. Muito obrigada, professora. Ótima semana.